Olha eu aqui novamente, meu amigo, trazendo mais um assunto para você de muita relevância para os dias atuais em que nós estamos vivendo. Eu já tenho falado com você em vídeos anteriores sobre falsos profetas e assim por diante. Hoje quero estar falando com você sobre igreja e religião. Por que eu venho te trazendo esse assunto? Porque é de muita relevância para os dias atuais em que nós estamos vivendo, aonde está se tornando comum e normal as pessoas confundirem igreja com religião e confundirem religião com igreja. E sabemos que isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra dentro das escrituras sagradas. Eu quero estar trazendo para a sua meditação um texto bem conhecido da palavra do Senhor, lá no livro de João, no capítulo 4 e no versículo de número 23, onde Jesus fala para a mulher samaritana, dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que chegou a esse ponto dessa conversa? Para não prolongar muito aqui o tempo, você conhece esse texto e até peço que, se possível também, aí em sua residência, em sua casa, você pegue sua Bíblia e acompanhe esse texto. Mas lá é no momento em que Jesus está tendo um diálogo com aquela mulher e ela pergunta para o mestre, dizendo aonde é o local de adorar. Por que ela tinha essa dúvida? Porque alguns diziam que era no templo, outros diziam que era no monte. Então Jesus fala para ela que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a verdadeira igreja de Jesus Cristo é onde tem adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, até porque Deus é espírito e todos que o adoram também vai adorar em espírito. Não dá para questionar essas afirmações do Senhor Jesus. Aí alguém pode até perguntar, mas não é importante as religiões para uma sociedade? Sim, se torna muito importante e nós vemos que o mundo gira em torno disso e é pautada sempre, a sociedade vive em pauta de ensinos religiosos. Sempre foi assim e continuará sendo por muito tempo. Mas o problema que muitas vezes as pessoas não compreendem é que as religiões se intitularam de igreja. Ou seja, e a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Instituição religiosa é instituição religiosa. Igreja de Jesus é a Igreja de Jesus. Lembra de um vídeo anterior que eu estava comentando sobre os dois construtores? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele também que edificou a sua casa sobre a areia? Existe grande diferença. Tem muitas pessoas que edificam a sua casa sobre a areia, em cima de outros fundamentos, e pensa que está edificando na rocha que é Jesus Cristo. E é preciso ter muito cuidado sobre esses acontecimentos, porque se não estiver com a vida edificada em Cristo, pode comprometer e comprometerá a sua eternidade. Então, se a pessoa coloca a religião acima de Jesus, está correndo um sério risco. Aí você pode dizer, mas a pessoa não vai para o templo? Não tem importância nenhuma isso? Claro que tem, mas depende do ponto e do ângulo de vista que você olha para as religiões. As religiões hoje deveriam e devem ter o papel fundamental dentro da questão da assistência social, de estar ajudando o próximo e o necessitado. Se fugir desse princípio, sinceramente, não está enquadrado dentro daquilo que deveria ser.
mas existe uma grande importância também em estar congregando, em estar junto com as pessoas, com o próximo, com o semelhante. Já falei também em um vídeo anterior sobre Atos 2:42, quando diz lá no texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Ou seja, eles estavam unânimes e sempre perseverantes. Também em Atos, no capítulo 3, nós vamos ver quando Pedro e João estão indo para o templo, na hora nona, eles iam para orar, e lá tem um paralítico, um coxo, em frente à porta chamada Formosa, e ele é curado. Quando os apóstolos dizem: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Então, por esse ponto também você vê a importância das pessoas irem para o templo e estarem ali reunidas uns com os outros e ao mesmo tempo vivendo em plena comunhão. Mas é preciso termos sempre o cuidado que o culto não se resume só no templo. O culto é racional, o culto é contínuo o tempo todo. Ou seja, no mesmo livro de Atos, no capítulo 12, do versículo 5 ao 12, nós vamos ver quando vai estar narrando também no mesmo livro, quando Pedro estava na prisão e a igreja estava reunida na casa de Maria, a mãe de João Marcos. Ou seja, não vou trazer especulações teológicas da hora e do horário em que Pedro saiu daquela prisão, mas eles estavam orando na casa de Maria, mãe de João Marcos, ou seja, eles não estavam reunidos no templo. Então, por aí você entende que a verdadeira igreja não se resume a instituições religiosas. A igreja de Jesus, ela está presente aonde existe adoradores, aonde existe aqueles que têm intimidade com o Senhor Jesus. Então, se você é uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, continue tendo. Seja daqueles que durma falando com Jesus e acorde para falar com Ele. Busque sempre intimidade com o Senhor, que isso é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Mas tenha sempre a certeza de que a verdadeira igreja não é religião. A verdadeira igreja, ela está aonde existe adoradores. Eu até peço a sua compreensão e a sua atenção sobre esse assunto. Eu sei que é um tema muito abrangente e muitas vezes também de difícil compreensão para algumas pessoas, que até porque nós devemos ter também um grande cuidado aqui nas plataformas quando falamos de alguma coisa, de algum assunto como esse, porque está sendo comum e normal. Por aí a gente vê pessoas sendo até mesmo mal educadas, desrespeitando religiões, desrespeitando pessoas, e isso não é viável para ninguém. Quando você conhece algo a respeito de algum assunto, o ideal é falar com clareza, de conhecimento, sem ofender outras pessoas. Então, eu até peço para você, no momento que você vê na descrição de algum vídeo que eu publicar aqui, parte 1 ou parte 2, eu peço que você procure ver os demais vídeos, porque um texto sem contexto vira pretexto. Então eu peço para você ver os demais vídeos para acompanhar a mesma linha de raciocínio. Então, já que eu comecei falando aqui sobre igreja e religião, vou trazer outro vídeo dando sequência a este mesmo assunto. Que Deus abençoe a sua vida e sua família.